Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez. Eu vou ligar o Instagram, viu? Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no nosso curso básico de política. Eu e o professor Márcio Carvalho. Tem sido uma experiência fantástica essa viagem que nós estamos fazendo pelo livro de João Ubaldo Ribeiro, né? Quem manda, por que manda, como manda e etc. E está sendo um prazer, mesmo porque está sendo uma leitura muito gostosa, muito interessante, assim. Ele escreve de uma forma maravilhosa e contemplada aí com o conhecimento do professor Márcio, trazendo com muita tranquilidade, cheio de exemplos. Então, tem sido uma alegria e tem sido uma fonte de conhecimento esse curso básico de política. Como a gente já está avançando, à medida que vai avançando, eu já estou sentindo até saudade. Eu digo, como é que eu vou viver agora sem o curso básico de política? Não vai dar, a gente vai ter que inventar outra coisa, porque está muito bom de fazer. Então, boa noite o pessoal do Instagram, boa noite quem está acompanhando no Face, quem está acompanhando pelo YouTube. Aqui estamos nós. Quero avisar que esse programa ele é gravado e que depois será disponibilizado no meu canal e também no canal do professor Márcio, tá bom? Então, professor Márcio, pode pedir para entrar aí no Instagram também. Dá boa noite aí para o pessoal. Já vou fazer o pedido. Boa noite, pessoal. Estamos entrando aqui no Instagram. Pronto, já enviei a solicitação. Daqui a pouco eu apareço aí. Boa noite para todo mundo que está vendo. E você tem razão, Isabel. Hoje que eu fui olhar o ponto em que a gente estava do livro e a gente já passou da metade. Já passou bem da metade. Eu percebi isso hoje também. Né? Já estamos na metade do... Está faltando... Pronto, Márcio, você já entrou aqui no Instagram. Olá, pronto, pessoal do Instagram. Estamos aqui nós. Massa! Vamos lá, então. Já estamos com o pessoal também aqui no Face. Estamos já tudo pronto. Vamos lá, professor Márcio. O tema hoje, pessoal, é escolha dos governantes. Olha que tema fantástico, não só para a nossa terrinha aqui, né, de tantas idas e vindas na política, mas como 2020 nós teremos eleições esse ano. Então, vamos aproveitar e beber nessa fonte. Professor Márcio, a palavra é sua. Bom, pessoal, antes de começar, eu queria lembrar, como sempre a gente faz aqui, que estamos seguindo o livro Política, Quem Manda, Por que Manda e Como Manda, de João Ubaldo Ribeiro. Lembrar que tem o questionário, está no meu link no meu endereço de Facebook e no meu YouTube, tem o link para o questionário com as questões das últimas aulas e já estão abertas as questões para essa aula de hoje. E hoje a gente vai falar sobre escolha de governantes, porque, na verdade, a gente, mesmo nas ditaduras, né, é difícil alguém se perpetuar completamente no poder, né? Há tentativas, é claro, tem gente que só sai morto, mas, de qualquer forma, sempre tem alguma rotatividade nos governantes. Diga, Isabel. Não, pode seguir. Tá bom. Então, bom, a gente sempre viu as monarquias, né? Então, alguns governantes são escolhidos por hereditariedade, mas esse processo tem perdido a importância atualmente, porque, em geral, as monarquias são monarquias parlamentaristas, né? Pensando nas europeias. Então, são as assembleias que têm mais poder. É claro que ainda existem estados autocráticos, né, em maior ou menor medida, a Arábia Saudita com o seu reino, etc. E mesmo na Inglaterra, você tem além da rainha ou do rei, você também tem dentro do legislativo na Inglaterra
a Câmara dos Comuns, que são as pessoas eleitas pelo povo, e a Câmara dos Lords, que são escolhidos por hereditariedade também. São os famosos Sirs do Império Britânico. Também a gente tem a questão da religião. Quando a religião não é separada da órbita política, os processos de escolha podem ser mais ou menos autocráticos. A gente já falou da Inglaterra como um regime, uma monarquia hereditária, né? Mas, ao mesmo tempo, a rainha é a líder da igreja anglicana. Então, o Estado e a religião aí estão bem imbricados, mas esse é um caso de menos autocracia. Casos como Irã, no período dos Shahs, né? Ayatollahs, no período dos Ayatollahs, desculpa, era uma subordinação completa da política à religião, né? Também tem os casos de governantes que são escolhidos pela força, ou seja, que são impostos. Isso acontece principalmente em estados que são conquistados militarmente, que permanecem como colônias, né? Mas também, pela força, é possível que você tenha o chamado golpe de Estado. E aqui, cabe falar um pouquinho mais sobre golpe de Estado, porque, como a gente já passou aqui pela história do Brasil, a gente já notou que o Brasil tem alguns espasmos de democracia entre os períodos de regime autoritário de golpe. Né? Então, você tem golpe para entrar e tem golpe para tirar o ditador. Márcio, você traduziu bem agora. São espasmos de democracia entre um golpe e outro, né? Eu quero aproveitar para dar boa noite aqui ao pessoal, Heloísa, Evânia, Eduardo, Vera Lúcia, Marcelo, que está sempre com a gente, Mari Pires, minha colega, agente de combate às endemias, pré-candidata a vereadora também, não é, Mari? Muito legal você estar aqui com a gente nesse curso de política. Vamos lá. E aqui é interessante porque o João Ubaldo, esse livro é ali da década de 90, né? E o João Ubaldo está considerando o golpe de Estado a tomada violenta do poder, né? Ou o próprio governante tenta prolongar sua permanência no cargo, ou o golpe é dado por facções descontentes com o modo como está o país e também com as possibilidades institucionais de que é possível mudar. Né? Então, para o João Ubaldo, ele define o golpe como tomada violenta do poder. Mas hoje, a partir do século XXI, se tornou possível, em vários países, a tomada pelo poder como golpe, mas sem necessariamente recorrer à violência. O golpe contra a presidenta Dilma Rousseff não precisou da violência explícita. A violência toda que foi feita foi em cima do ataque constante da imprensa, né, e dentro do Congresso Nacional, né, uma sabotagem muito forte dentro do Congresso Nacional e a mídia atacando, né, e o jurídico, né, e a parte jurídica que corroborou tudo isso, que, afinal de contas, o presidente do Supremo estava lá no dia da votação do impeachment, né? Fica tão claro, quando a gente olha agora com uma certa distância, fica tão claro que a coisa não era de verdade, o crime de responsabilidade, as tais pedaladas fiscais não era de verdade, por dois motivos. Primeiro, o presidente que sofre impeachment deve ter os seus direitos políticos cassados. É isso que está lá na Constituição. E isso não foi feito. E o presidente do Supremo, naquele momento, estava lá. Né? Então, se Dilma efetivamente cometeu um crime de responsabilidade e sofreu impeachment, ela tinha que ter perdido os direitos políticos imediatamente. Aliás, foi por isso que Collor tentou, quando o impeachment ficou evidente, ele renunciou para tentar reverter isso, para não perder os direitos políticos. Mas a Câmara, o Senado, naquele momento, e o Supremo, naquele momento, tiraram os poderes políticos
os direitos políticos dele, de se candidatar. Isso não aconteceu com Dilma, quer dizer, dá para perceber, a gente só quer tirar você, mas você pode voltar para algum outro cargo menor, só não presidente. E a outra evidência disso é que, logo depois que ela sofre impeachment, as tais pedaladas fiscais deixam de ser crime. Imediatamente se altera a legislação ali. Só valeu para ela, né, Márcia? Só valeu para ela. Foi o que acharam para tirar ela. Mas, enfim, eu aproveito para fazer a propaganda para vocês. Tem um vídeo meu lá no YouTube, no meu canal do YouTube, que eu gravei no componente curricular que a gente criou sobre o golpe de 2016. Não sei se vocês lembram, mas ali entre 16 e 17, o ministro da Educação foi o Mendonça, não lembro qual era o primeiro nome dele, Mendonça, do DEM, e aí um cientista político da UNB criou uma disciplina chamada Golpe de 2016. E o ministro da Educação falou que era um absurdo, que não era golpe, que não sei o quê. E aí, nas universidades federais, muitas delas criaram uma disciplina do golpe de 16. Aqui, nós fizemos uma disciplina com 10 docentes, cada um apresentou uma aula. Tá? Então, a minha aula está no YouTube. Se vocês quiserem mais detalhes de por que a gente pode chamar isso aí de golpe, tá? Vocês podem ir para lá. Além disso, golpes muitas vezes se intitulam revoluções, né? O João Ubaldo vai dizer que sim, é possível, há revoluções, né? Mas nas revoluções existem alterações profundas na sociedade. Então, por exemplo, a Revolução Russa claramente é uma revolução porque mudou de maneira profunda a economia, a sociedade, a organização social, tudo ali. Da mesma forma, a revolução, pode-se falar em Revolução Americana, no momento da independência, e pode-se falar em Revolução Francesa, que também tira toda a casta que estava no poder, o primeiro e o segundo estado, né, aristocracia e as religiões. Inclusive, tem uma frase famosa daquela época que o João Paulo Cuenca, o jornalista, atualizou para os dias de hoje e acabou sendo demitido, tal, que era um slogan da burguesia revolucionária ali na Revolução Francesa. A burguesia era a classe revolucionária ali. E ela estava fazendo uma revolução contra a aristocracia, os reis, os nobres, e contra a igreja. E aí, eu não me lembro qual é o autor dessa frase, mas alguém disse ali nesse momento da Revolução Francesa que devem se enforcar o último rei nas tripas do último padre. E o Cuenca... É famosa essa frase, eu não sei quem disse não, mas... O Cuenca atualizou para agora, falando, acho que é o último Bolsonaro na tripa do último pastor, alguma coisa assim. Nossa, deu um bafafá, perdeu o emprego e tudo. Mas esse tipo de... Por exemplo, essa frase revela muito claramente o caráter revolucionário ali da Revolução Francesa. Eu falando essas frases e meu pote de água é Star Wars, Star Trooper. Vão achar que eu sou pro Darth Vader. Bom, então, o nosso golpe militar também, né, o nosso período de ditadura, se autodenominou revolução ou contra-revolução. Né? Ou contra-revolução. Porque... qual é a justificativa? Estava prestes a acontecer uma revolução comunista no Brasil. E aí os militares contra-revolucionam. Ou chamar de movimento de 64. Né? A Natália acabou de escrever aí, tem um livro muito bom, que são vários artigos, o Por que Gritamos Golpe. Isso aí. São vários artigos, tem Marilena Chauí, tem um monte de gente boa ali, e vale a pena vocês darem uma olhada. Tá? Bom, de qualquer forma, também existem processos de escolha dos governantes
que são feitos por seleção interna. Então, durante a nossa ditadura, a gente não teve um ditador que ficou o resto da vida. Havia uma alternância de ditadores, ou seja, havia uma alternância dentro de uma seleção interna entre os militares. Tá? Da mesma forma, o Vaticano é assim. O Papa não é só um líder religioso, porque o Vaticano é um Estado independente. Então, o Papa é líder religioso e chefe de Estado, e a gente sabe como o Papa é escolhido, né? Tem aquela coisa dos cardeais que se juntam, e aí vão acontecendo votações entre os candidatos. E só quando algum deles atinge lá uma maioria de não sei quanto, é que é escolhido. Então, é feita todo o debate, toda a discussão. Agora é hora de votar. Todo mundo vai lá e vota, abre-se os votos, conta-se. Se ninguém atingiu certa quantidade, sai a fumaça preta, né? Acho que é a branca quando dá certo. E vai todo mundo conversar de novo. E um tentando convencer o outro de novo. Eu vou contar outra história que aconteceu isso há muito tempo, no mundo real ainda hoje. Então, não é um processo... Até tem uma pergunta aqui nesse capítulo, né? O Vaticano é uma democracia? É uma pergunta difícil, porque tem eleição, mas o colégio eleitoral, entendam aqui o conjunto de pessoas que podem votar. Tá? No Brasil, o colégio eleitoral, todos os cidadãos maiores de 18 anos e menores de 60, se eu não me engano, e facultativamente os maiores de 16 e maiores de 60. Então, no Brasil, o colégio eleitoral é muito amplo. No Vaticano, o colégio eleitoral são só os cardeais. Mas eles votam. Isso é democracia? Não são simples essas perguntas. É para pensar mesmo. Né? Mas, de qualquer maneira, a gente sempre encara a escolha do Papa como líder de uma igreja, líder espiritual de uma igreja. Mas, na verdade, está se escolhendo ali também um chefe de Estado. Sim, um verdade. chefe de Estado. E por esse motivo, inclusive, como eu não sou católico, eu não tenho que me preocupar muito com isso, mas eu nunca engoli essa coisa de Papa renunciar. Nunca engoli essa coisa do Bento XVI renunciar, e aí faz outra eleição, mas peraí, porque eu me lembro do catecismo da primeira comunhão que eu fiz, que o Papa é infalível, tem a infalibilidade papal, e que ele é o representante de Deus na Terra. Tem 2 agora? Né? Não sei. Né? Tem, né? Ô, Márcio, mas, enfim, tudo evolui, né, Márcio? Então... Mas, de qualquer maneira, então, os presidentes brasileiros no período militar, os dirigentes soviéticos, todos eles foram por um tipo de escolha interna, de seleção interna. Tá? O que a gente está... o que as grandes democracias, as maiores democracias atuais fazem é o que a gente chama o sufrágio. Sufrágio é modo de escolha através do voto. Então, a partir de um certo momento, os estados nacionais vão se convertendo aos poucos, paulatinamente, a usar esse instrumento do sufrágio. Mas seja ele direto, indireto, tem vários tipos. Eu vou passar rapidinho por cada um deles. Mas, de qualquer maneira, é pelo voto. Agora, quem vota? E quem pode ser votado? Aí são as primeiras questões que a gente pode fazer. Né? As democracias contemporâneas são, em geral, representativas. O que isso significa? A democracia ateniense, lá atrás, era direta. Eu vou na praça e falo a minha opinião. Hoje, com as sociedades grandes, e a nossa enorme, é impossível você ouvir a opinião de todos, para todos os assuntos. Então, a nossa democracia é representativa no sentido que nós elegemos representantes nossos para essa arena
de disputa, que é a Câmara, o Senado, as Assembleias Legislativas, as câmaras de vereadores, né? Então, isso significa democracia representativa. A gente escolhe alguém para nos representar e esse alguém vai votar por nós em certos assuntos. Tá? No caso do Brasil, a gente teve, na saída da ditadura, apesar das manifestações a favor de direta já, né, eleições diretas, não foi direta a escolha de Tancredo Neves com Sarney como vice. O colégio eleitoral, e a gente ficou com essa palavra colégio eleitoral muito forte, como se ela representasse o Congresso, né? Mas ela não representa. O colégio eleitoral é quem pode votar. Hoje somos nós todos, ou quase todos. Naquele momento, o colégio eleitoral foi o Congresso Nacional, que escolheu o presidente. E a gente acha isso muito esquisito, né? Mas aguardem. Ainda tem, eu estou deixando ganchinhos para agora. Tem mais esquisitice. Talvez fosse importante esclarecer para as pessoas mais jovens que estão nos acompanhando, ou aqueles que não acompanhavam a política naquela época, esclarecer o que era o colégio eleitoral aqui no Brasil. Como era que se dava a escolha. Talvez fosse uma coisa interessante. Você tinha colégios eleitorais diferentes. Por exemplo, o colégio eleitoral para eleger presidente na ditadura eram os militares, era a cúpula militar. Eles eram os eleitores para presidente. Para deputados, o colégio eleitoral era mais amplo, porque a gente votava para deputado. Governador teve uma época que era biônico, então não tinha colégio eleitoral, era o presidente que indicava. Mas depois passou a ser também por sufrágio, e aí o colégio eleitoral passou a ser de novo todos nós, né? Ou todos os habitantes de uma unidade da federação, para aquele governador. Então, é que o termo colégio eleitoral ficou marcado para a gente como associado à eleição indireta. Isso. Né? Mas não é verdade. O termo colégio eleitoral é a definição de quem vota naquele cargo. Tá? Então, hoje, por exemplo, para a presidência da República, são todos os brasileiros em idade, brasileiros e brasileiras em idade de votar. Para governador da Bahia, são todos os brasileiros e brasileiras habitantes do estado da Bahia aptos a votar. Ok? Então, colégio eleitoral é o conjunto de eleitores. Isso. Que pode ser mais amplo ou mais estreito. E que pode ser mais amplo ou mais estreito. Porque no caso da eleição de Tancredo, o colégio eleitoral foi dentro do Congresso, dentro da Assembleia, não é isso? O Congresso Nacional foi que escolheu ele. Presidente. Okay. Isso. Isso é parecido com o Vaticano. Com a diferença, é claro, que cardeais não são representativos, ninguém votou neles. Né? Tem essa diferença. Eles não são representantes de uma população no sentido de que eles não foram eleitos, mas eles representam regiões, né? Também. Então, tem lá sua semelhança. Para além disso, né, a gente saber quem é que pode votar, também tem que se levar em consideração como os votos são dados, apurados, levados em conta para a escolha dos governantes. Isso é o que a gente chama de sistema eleitoral. Eu vou falar um pouco sobre um sistema eleitoral específico hoje, mas a próxima aula, que é sobre sistemas eleitorais, e a gente vai falar aí sobre como é o do Brasil e será que melhoraria se mudasse e tal. Então, dependendo do modo como é construído o sistema eleitoral, pode acontecer de a maioria acabar sendo derrotada numa eleição, né? Ou pessoas com pouco voto conseguirem entrar em cargos de poder. Tá? Então,
Então, desculpa, eu perdi um pouquinho o fio da meada, porque está com eco no Instagram. Mas eu acho que é só a minha fala. Tá bom. Bom, além disso, você tem a qualificação dos candidatos. Assim, se a gente fosse pensar intuitivamente, a gente pensaria, ó, quem pode votar também pode ser votado. Seria o primeiro pensamento mais óbvio, né? Quem é eleitor pode ser candidato. Só que isso não é verdade, por alguns motivos. Primeiro, você tem limites mínimos de idade para ocupação de certos cargos. Então, para presidente da República, a idade mínima é 35 anos. Né? E como a idade mínima para votar é 18 e facultativa aos 16, é claro que você vai ter muito mais eleitores do que pessoas que podem ser candidatas. Né? Mas esse não é o único fator. Você pode ter em diversas sociedades, a gente já teve, por exemplo, raça. Né? Logo no início da República Norte-Americana, dos Estados Unidos da América, é claro que você tinha só os homens brancos de posses que podiam votar. Né? Então, claramente, negros não podiam, mulheres não podiam, etc. Então, raça, sexo, religião, condição econômica, tudo isso são barreiras a que alguém seja eleitor. Desculpa, eu confundi aí no meio, porque eu falei de eleitores, mas candidatos menos ainda. Essas pessoas menos ainda nessas situações poderiam ser candidatos. Tem um cientista político, o Alberto Carlos Almeida, que ele fala muito sobre essa questão da oferta de candidatos. Na opinião dele, o Brasil tem muitos partidos e muita facilidade em abrir partidos políticos. E com isso, você tem uma profusão de candidatos, e isso permite que candidatos de baixíssima qualidade possam ser ofertados para o eleitorado, né? Como aconteceu agora. O Bolsonaro foi para uma legenda muito pequena, o PSL era muito pequeno, né? E acabou se tornando a segunda maior bancada da Câmara, mas muito pelo nome dele. Então, o que o Alberto Carlos Almeida extrapola é que se a gente tivesse uma redução da quantidade de partidos, esses candidatos teriam que brigar dentro dos seus partidos antes de poderem ser candidatos lá fora. Então, que isso seria bom para o nosso sistema, porque diminuiria a quantidade de porcarias que vem para a gente votar. E que as pessoas votam. Não pode esquecer disso. Né? E outra coisa, agora, né, a gente tem a lei que eu sempre falo que a gente precisa tomar cuidado com o ímpeto de tentar resolver um problema e acabar criando outro. Particularmente, e aí é bem antes de começar a se prender gente para impedir a eleição, impedir que seja eleito, eu sempre fui contrário à lei da ficha limpa. Eu sempre acreditei que a gente precisa ter educação política para não votar naquelas pessoas, e não uma lei dizer, você não pode votar naquele. Né? Se você parar para ver, teve casos principalmente de prefeituras, tal, mas que eu me lembre, assim, o único caso grande, majoritário não, desculpa, caso nacional, foi Lula. Né? O único que foi impedido mesmo, efetivamente, de concorrer. Então, era um pouco o que eu temia, que ia ser usado contra a esquerda, ou centro-esquerda, o que quer que seja. O espectro mudou tanto que a gente nem sabe mais, né? O PT já está quase na extrema esquerda essa altura. Ô Márcio, deixa eu te dizer o que eu acho que deve estar acontecendo com o som. O seu celular deve estar captando a minha voz do seu notebook. Se você tiver um fone de ouvido, você põe no celular ou no notebook para poder... porque está dando eco, o pessoal está se queixando. E aqui está fechado, eu fechei aqui para mim o microfone. Tá. Bom. Vamos ver se melhora. Vamos ver se fala alguma coisa aí. Oi, pessoal do Instagram.
Ainda está dando eco? Você sinalize aí. Essa é uma pergunta também. Acho que eles ouvem. Eles estão ouvindo você bem e estavam se queixando que só a minha voz estava saindo com eco. Então, eu fechei aqui, para mim, no meu notebook, o som, botei o fone de ouvido e aí quero ver se agora melhorou. Mas joga o barco para frente aí. Então, vamos lá. Então, tudo isso que a gente falou significa que a vontade popular não é inteiramente livre para a escolha de governantes. Você pode ter limitações do lado dos candidatos e limitações do lado dos eleitores, né? Então, o sufrágio universal, que a gente fala essa palavra, sufrágio universal, ele não é tão universal assim, né? O direito de voto se estende universalmente a todos os cidadãos, mas existem limitações. As mulheres não votavam até um certo momento, e habitualmente a gente fala de sufrágio restrito, que não é estendido para algumas categorias de cidadãos, por exemplo, os negros no período escravocrata, as mulheres até mais recentemente, até o século XX, etc. Então, o caso dos analfabetos, que votavam na República, no Império, votavam no Império e perderam o voto depois da República. E agora retomam na Constituição de 88. É claro que a gente tem que lembrar, não custa repetir, analfabetos votavam lá atrás porque pouquíssima gente era alfabetizada. Então, mesmo os donos de terra não eram alfabetizados, eles tinham dinheiro. O voto era censitário. Se você tem dinheiro, você pode votar, seja analfabeto ou não. Tá? Hoje, por exemplo, não se usa mais o voto censitário, mas existem modos que a gente chama de sufrágio qualificado e sufrágio ponderado. O sufrágio qualificado é mais ou menos o seguinte: é um conjunto de pessoas notáveis que pode votar. É um voto de qualidade. E Estados Unidos são assim. A gente vai falar sobre isso. Eles se dizem hoje uma grande democracia, né? Mas o sufrágio ali é qualificado. Tem também o sufrágio ponderado, em que o voto de um tem mais peso do que o voto dos outros. Então, por exemplo, quando a gente... Isso aí, por exemplo, nas universidades, como é que funciona? De acordo com a lei, o órgão, o colégio eleitoral nas universidades tem que ser composto por 70% de docentes e 30% das categorias, técnicos, servidores técnicos administrativos e alunos. Isso significa que o peso do voto dos docentes, que o voto dos docentes tem mais peso. Então, de acordo com a lei vigente, o voto dentro da universidade é um voto ponderado. Tá? É claro que as universidades tradicionalmente fazem seus processos de consulta à comunidade, não usando esse percentual, e depois jogam para o conselho universitário, e o conselho universitário é construído de forma a, nele, ter essa paridade de 70 a 30. Tá? Então, é feito um jogo. Agora, os últimos problemas que a gente teve com que fique lá no Banco Mundial, o Weintraub, ele deixou de aceitar algumas eleições para reitor sob a justificativa de que fazer a consulta é contra a lei. Né? Então, isso também é bem complicado. Tem o sufrágio múltiplo também, que é o voto de uma pessoa pode ser multiplicado, então, dependendo da posição da pessoa na sociedade, o voto dela vale mais, ou então o sufrágio plural, em que, só um minutinho, o sufrágio plural em que você pode votar na mesma eleição em vários lugares, pode dar vários votos diferentes.
Tá rolando, eu não estou sabendo, não, se está rolando uma PEC para acabar com o voto dos analfabetos. Eu vou dar uma pesquisada nisso. Não sabia, não. Tá? Finalmente, a gente tem que lembrar que tem certas condições que precisam ser observadas no momento do voto. Então, hoje, por exemplo, a prática comum de você ter o voto secreto. Por quê? Porque se o voto não fosse secreto, o eleitor poderia ser ameaçado, né? Poderia ter alguém ali do lado vendo, está votando em quem? Não votou no fulano, era para votar no fulano, né? Quer dizer, mesmo com o voto secreto, em algumas urnas, em algumas sessões eleitorais, ainda se tem problema, principalmente na área rural. E você tem poucas pessoas naquela sessão, então fica fácil para os candidatos saberem mais ou menos quem votou em quem, né? Mas isso ainda precisa ser aperfeiçoado. Outra coisa que é muito importante, na maioria das democracias, hoje, só os partidos políticos podem apresentar candidatos, né? Você tem, nos Estados Unidos, por exemplo, é possível você ter um candidato independente, um candidato sem partido, mas é muito difícil ele ganhar, né? É permitido, mas é muito difícil. Então, os partidos políticos são que concentram essas escolhas de quem vão ser os candidatos, né, hoje em dia. Então, isso significa que muitos cidadãos não conseguem ter acesso a uma candidatura se eles não tiverem acesso a um partido. Isso, se você tiver partidos controlados por minorias muito, muito específicas, você pode ter dificuldade de se candidatar. Muito bem. Ainda dá para se falar que as eleições podem não ser diretas. Os eleitores só podem votar em representantes e esses representantes escolhem os governantes. E a gente falou que foi o que aconteceu ali no final da nossa ditadura, em que nós até votávamos para deputados, votamos em deputados federais, apesar de um bipartidarismo forçado, né, que tinha naquele momento, tinha só era bipartidarismo, era fake, porque dizia-se que era partido do sim e do sim senhor, Arena e MDB. E MDB, Pois é. Aliás, uma curiosidade, né? A Arena era o partido 1, o MDB era o partido 2. Quando se liberou para o multipartidarismo, que foi fundado o PT se tornou o partido 3. E quando começou a aumentar a quantidade de partidos, se colocou mais um algarismo. Então, a Arena, que virou PDS e que hoje é PT, o MDB ficou com 12 e o PT ficou com 13. Essa é a origem do 13. Interessante, eu não sabia, não. Então, mas aí voltando aqui, aquela eleição foi indireta, a eleição de Tancredo Neves na saída da ditadura, né? Deixa eu pegar isso, Marcelo, eu ia falar exatamente sobre isso agora. Nos Estados Unidos tem 2 partidos só. Não é verdade. Dá uma olhada, pode colocar aí partidos políticos dos Estados Unidos, você vai ver que tem umas dezenas, tem muito também. A questão é, o sistema eleitoral acaba levando os eleitores a votarem apenas em um desses 2. O sistema eleitoral acaba levando a um bipartidarismo de fato, mas que não é de direito. Há muitos partidos, mas eles não conseguem ter expressão. Na próxima aula a gente vai falar exatamente sobre isso. Por que o voto distrital tende a levar ao bipartidarismo, tá? Mas eu concordo com você que aqui a gente tem muito. E é essa tese que eu acabei de mencionar, do Alberto Carlos Almeida, de que a gente deveria diminuir a quantidade de partidos. E, na verdade, já tem uma regra para diminuir. A partir dessa eleição, o partido que não conseguir X vereadores em não sei quantas cidades, em 9 estados, é extinto. Tá?
E essa regra vai se apertando a cada eleição. Então, a previsão é que até 2024, 2026, a gente já esteja com menos de 15 partidos. Hoje são 30, né? Que a gente se reduza bem isso daí. O Brasil sobreviveria muito bem com uma meia dúzia de partidos. Sim. E aí tem essa questão. Um Bolsonaro extrema-direita teria que brigar com um outro cara da extrema-direita e da direita dentro do partido de direita. Então, ele não seria diretamente ofertado para nós. Ele teria que vencer ali dentro antes. Sim, e acaba que, na verdade, tem vários partidos que têm as mesmas propostas. Eles não deveriam ter dois. E tem vários que não tem nenhuma, que é só para... são aqueles partidos de aluguel. São os partidos de aluguel. Collor ganhou com um assim e Bolsonaro agora ganhou com outro assim. Então, vamos ver. Esse ano já tem alterações. Eu vou falar na próxima aula de sistema. Já tem alterações na eleição municipal, que eu acho que são bem-vindas. Tá? Muito Professor bem. Márcio, a eleição nos Estados Unidos, eu acho que poderia falar mais um pouco como é esse sistema que a pessoa ganha, como Hillary ganhou pelos eleitores, da maioria, mas perdeu no Congresso, não é isso? Como é que isso aconteceu? Como é que isso acontece? Na verdade, não é no Congresso. A questão é a seguinte. Eu vou voltar ali para o início da história americana, quando eles estão fazendo a Constituição deles, e quando vão eleger os primeiros presidentes. Então, como é que é o modelo americano? O modelo americano é o seguinte. Ok, a gente quer envolver o povo, mas se você abrir a Constituição americana, bota aí no Google, Constituição Estados Unidos traduzida, dá um Ctrl+F, faz uma busca pela palavra democracia e vê quantas vezes é falar de democracia na Constituição americana. 0. Nenhuma vez. Então, queremos envolver o povo, mas lembrem-se que os estados dos Estados Unidos eram colônias separadas. Eram colônias. A Inglaterra tinha também papel ali da França. Mas eram colônias separadas. Então, quando elas fazem a guerra de independência, esses estados precisam ser levados em consideração também. Não a população geral só, mas também a população por estado. Então, o que é feito? Olha, a gente vai consultar a população vai eleger representantes por estado, e essa representação depende de quantas pessoas vivem naquele estado. Tá? Então, quanto mais a população tiver o estado, mais representantes eles têm. Tá? Isso eu não estou falando aqui de Câmara, de Assembleia, perdão, de Câmara de Deputados nem de Senado. Tá? Essas pessoas que são eleitas representam o povo para escolher o presidente. Tá? Então, por exemplo, um estado como o Texas tem uma população proporcional à população dos Estados Unidos, que faz com que ele tenha 36 votos na escolha do presidente, nesse colégio eleitoral indireto. Então, nesse caso, o que a gente tem? Os colégios eleitorais dos estados é a população branca, com terra e do sexo masculino, que vota para eleger os seus representantes, e esses representantes se tornam o novo colégio eleitoral para escolher o presidente. É basicamente assim que funciona. O voto lá da população, a população não está votando no nome do representante, ela vota no nome do presidente. Tá? É quase como se ela estivesse falando assim, meu representante eleitor especial, e é por isso que é um voto qualificado, eleitor especial, vote na Hillary.
Ah, meu eleitor especial, vote no Trump. É assim que funciona. E aí você tem o seguinte, pegando agora a última eleição, tá? Para a gente entender melhor. A Califórnia tinha um peso de 55 votos, porque é um estado muito populoso. Então, ela tinha 55 representantes, enquanto que a Flórida tinha 29, o Maine tem 3, se eu não estou enganado, Long Island tem 1, Nova York 29, e por aí vai. Tá? É tradição, não está na lei, mas é tradição que esses delegados do estado votam em quem ganhou naquele estado. Então, por exemplo, a Califórnia tradicionalmente ganha os democratas. Então, são 55 pontos para os democratas. Mas na Flórida varia. O Texas sempre deu republicano, está diminuindo, sempre deu republicano. Então, são 36 pontos para os republicanos. Quando você soma os pontos de todos os estados, quem conseguir mais da metade é o presidente. Só que isso pode causar uma distorção, que foi o que aconteceu com e Trump, e também já aconteceu lá atrás com Al Gore e Bush. Al Gore também ganhou o voto popular. Tá? Como é que isso é possível? É possível pelo seguinte, se na Flórida, por exemplo, no caso do Bush, a eleição foi apertadíssima na Flórida. Se o Bush ganhou por 1 voto na Flórida, ele leva os 29 pontos, todos os pontos da Flórida. E foi isso que definiu a eleição. Ou seja, ele ganhou por 1 voto a mais só na Flórida, não é algumas poucos milhares de votos a mais na Flórida, e isso fez com que ele ganhasse a eleição, mesmo que a soma de todos os votos para Hillary tenha sido muito maior do que a dele. Dá para entender isso, gente? É meio complicado. Agora, uma particularidade, uma coisa interessante, uma particularidade é a seguinte, é que quando a Constituição americana foi feita, não existiam ainda partidos políticos. Então, na verdade, o que se imaginava, o que os legisladores imaginavam, é que ninguém nunca ia conseguir ter metade dos votos. Eles achavam que ia ter vários candidatos e que aí cada estado ia votar no seu candidato. Lembrem disso, eles estão vindo de um momento em que eles eram colônias independentes. Então, quando eles criam a Constituição, o que está na cabeça deles é, o povo escolhe o representante e vota e esse representante vai votar em alguém, mas provavelmente o povo vai escolher alguém do seu estado. Então, eles imaginavam isso, que ia ter um monte de candidatos pequenos e que nenhum conseguiria chegar à metade dos votos. E aí, o que está na Constituição americana? É que se ninguém chegar na metade dos votos, quem escolhe é a Câmara dos Deputados e o Senado. Então, a Constituição americana não foi feita para ser democrática. Tá? Democracia é uma palavra que entrou no vocabulário norte-americano algumas décadas depois. Ela não está na Constituição. A ideia era, vamos criar um mecanismo, se alguém conseguir metade dos votos, beleza, ele merece ser o presidente. Mas não vai acontecer, vai cair no colo dos congressistas. Era o que eles achavam. Logo a primeira eleição, George Washington foi eleito, sem partido, porque ainda nem existiam os partidos, e não aconteceu isso de ter uma atomização de candidaturas. Ele foi reeleito, e seria reeleito quantas vezes ele concorresse, porque não era proibido, não tinha limite para a reeleição. Ele seria reeleito quantas vezes ele quisesse, porque ele era muito bem avaliado, mas ele preferiu sair. Então ele concorre a 2 eleições, é presidente 2 vezes e decide sair. Foi um choque para todo mundo. O vice dele, se candidatou e ganhou. Tá? Aliás, tem mais uma coisa interessante nesse sistema. Nesse sistema, o presidente é o mais votado e o vice-presidente é o segundo mais votado. Então, se fosse hoje no Brasil, por exemplo, a gente teria Bolsonaro presidente e Haddad vice. Vixe! Tá? O que é uma loucura.
É uma loucura. Eles mudaram isso rapidinho porque começou a botar inimigo Pô, você bota inimigo seu, o adversário político de quem você ganhou é o cara que vai ser beneficiado se você morrer, por exemplo. E você bota esse cara dentro do palácio. Pô, não dá, né? No Brasil, a eleição para presidente e para vice era separada até um pouquinho antes do golpe de 64. Tanto que o João Goulart foi vice do Juscelino e do Jânio. Porque ele ganhou a eleição para vice essas duas vezes. Tá? Também é uma coisa meio aberrante. Mas, enfim, George Washington foi 2 vezes presidente, depois John Adams, o vice dele, foi presidente. E aí, na próxima eleição, já com alguns partidos existentes, tinha o Partido Federativo e o Partido Democrático Republicano. Olha que bacana. Era o Partido Democrático Republicano, que lá na frente, algumas décadas depois, vai se quebrar e vai dar origem ao Democrata e ao Whig, que vai virar o Republicano depois. Mas, enfim, nessa eleição de 1800, estava Thomas Jefferson de um lado e John Adams de outro, e a eleição, nenhum dos dois conseguiu os 50% dos votos. Foi a primeira vez que isso aconteceu. E aí foi a Câmara dos Deputados, em 1800, que decidiu quem ia ser o presidente. Num processo mais ou menos parecido com aquele do papado, do Vaticano. Junta todo mundo lá dentro, até conseguir arranjar uma maioria de 51%. Eles tiveram que fazer o processo, se eu não estou enganado, ao longo do mês de fevereiro todo, umas 30 vezes, até conseguir ter uns 50% mais um, né? O problema é 50% mais um dos votos. Por quê? Porque quando cai nisso, lá no modelo americano, aí não é cada deputado tem um voto, mas cada estado tem um voto. E como eram, se eu não me engano, 12 ou 13 estados, alguém precisaria ter 6 estados mais 1, 7 votos. E nunca se conseguia. Teve que rodar, até conseguir acontecer essa maioria. Teve só mais uma vez nos Estados Unidos que isso aconteceu, mas é interessante que ninguém sabe, né? A gente acha que o mundo sempre foi assim, os democratas sempre foram uma coisa, os republicanos sempre foram outra, e, na verdade, ali as disputas estavam em outros níveis, né? Tinha muita gente sem partido, os partidos começando, a Constituição americana não fala de partidos, a Constituição americana não fala de democracia, né? Mas uma coisa que eu comentei aqui com a minha esposa, fazendo essa pesquisa, né? É um negócio impressionante que os caras estão elegendo presidentes desde antes dos 1800. Quer dizer, eles estão elegendo presidentes 100 anos antes da gente começar a eleger presidentes. E a nossa história é isso que eu falei, espasmos de democracia. Entre um golpe e outro. Então, é impressionante que lá, poxa, guerra de secessão, teve a guerra civil ali por volta dos 1860. Não deixou de ter eleição. As pessoas votavam até pelo correio. E depois da guerra, cria-se um partido de união nacional. Acabou a guerra, nós não vamos, chega de briga. Partido de União Nacional. Claro que deu merda, né? Lincoln que foi morto. Mas tudo bem. Da vida. Mas isso acontece. Eles são vezeiros de matar presidente. Só. Eu lembro que quando Reagan sofreu um atentado... Seu som abaixou, Márcio. Opa, lembro que quando... Opa, parou? Não, ficou baixo. Eu lembro que quando Reagan sofreu o atentado, até o Fantástico fez uma reportagem que era a teoria conspiratória dos presidentes eleitos em ano zero. Que todos os presidentes eleitos em ano zero, como 1980 do Reagan, tinham sofrido atentados ou sido assassinados. Era uma loucura de teoria de conspiração. Mas, enfim, e aí a gente hoje a gente aceita isso, os Estados Unidos, como uma democracia, né? A democracia, a lição a democracia talvez nem sempre precisa ser direta. Só para atualizar vocês, nos Estados Unidos hoje,
tem propostas para que esse voto dos eleitores dos eleitores qualificados, né, seja proporcional, ou seja, olha, se o Bush ganhou, Trump ganhou com uma margem pequena nesse estado, por exemplo, na Flórida, né, a Flórida que vale 29 votos. Se a margem foi pequena, a gente faz isso proporcional. Ele leva, sei lá, 14, 15 e o Biden leva 14. Baixou de novo. Assim, né? Tem alguma coisa aí? Winner takes all. Winner takes all. O vencedor leva tudo. Seu som abaixou de novo, Márcio. Seu som abaixou para o Instagram. E agora aí, melhorou? Agora melhorou. Tem alguma coisa que acontece aí que... Não, mas é o problema. É o microfone que vai para o Instagram, mas ele às vezes pega a sua voz aqui. Eu tirei ele para não pegar a voz do computador. Entendi. Para tirar o eco lá no Instagram. Ok. Mas, enfim, tem 2 estados pequenos nos Estados Unidos que já são assim, o voto já é proporcional. Tá? Próxima aula a gente vai falar sobre sistemas eleitorais, o famoso voto distrital, o voto proporcional, e aí a gente pega essas particularidades. Tá? Só para encerrar, que já são 56 minutos, né? Também a linha sucessória é um outro modo de escolha de governantes que a gente esquece sempre, né? Como eu disse, lá nos Estados Unidos, o mais votado era o presidente e o segundo mais votado era o vice. Quer dizer, você coloca na linha sucessória o seu adversário. São coisas perigosas. Hoje, no Brasil, por exemplo, a linha sucessória é muito mais feita em termos de amarração, né? Você escolhe o vice para ter apoio de um determinado partido ou de uma determinada parte da sociedade, mas não está se pensando, claro, em sair do poder. Dilma foi tirada, né? E aí fica aquele negócio, mas você votou, vocês votaram no Temer, né? Claro que a gente não votou no Temer, né? É claro que a gente votou na Dilma. É claro que a composição de vice, de chapa, né? De chapa, é que leva você a ter uma composição de diferentes, e é isso mesmo. A ideia é que seja uma composição de diferentes, mas não tão diferentes que você coloque o seu adversário o extremo oposto junto. Tá? No Brasil, a linha sucessória nossa, presidente, se o presidente for impedido ou morrer, vice-presidente assume. Se ambos forem impedidos, presidente da Câmara dos Deputados. Então, hoje é assim, se Bolsonaro morrer de Covid, é Mourão. Se Mourão não puder assumir, é Maia. Se Maia não puder assumir, é Alcolumbre, o presidente do Senado. E, em último, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Hoje é o Celso de Mello, né? Vai mudar em breve, mas hoje é o Celso de Mello. Então, a nossa linha sucessória hoje seria essa. Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e Celso de Mello. Celso de Mello ou Toffoli? Não, é Toffoli. Perdão. É Toffoli, Dias Toffoli que está. Isso. É mesmo? O Celso de Mello é o decano. Isso. O Celso de Mello foi indicado, se eu não estou enganado, lá no Sarney. Uhum. Eu acho que é isso por hoje. E aí deixar esse gancho. Para a semana que vem a gente vai falar de sistemas eleitorais e detalhar o nosso, mas também falar das alternativas que tem, né? E dos prós e contras. Já adianto que não dá para fazer assim, esse é bom, aquele é ruim. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Pois é, pessoal. Boa noite. Obrigada aí por terem acompanhado até agora. Vocês estão vendo que a questão é complexa, né? As coisas não são tão simples quanto a gente pensa. Quando a gente vai falar de democracia, a gente vê que tem várias nuances. Quando a gente vai falar de escolha de governantes, a gente vê que tem várias formas de se escolher e que isso vai falar de mais ou menos democracia em um país. Então,
é muito interessante, e o João Baldo Ribeiro traz isso de uma forma muito leve, muito gostosa de ler. Sugiro que vocês leiam os capítulos, porque eu acho que ler o capítulo e depois ouvir a aula do professor Márcio, aí você fecha mesmo o entendimento do assunto. Muito obrigada por vocês terem acompanhado aqui a gente, Marcelo, Natália, que está sempre aqui, Viviane, o pessoal do Instagram também, que acompanhou bastante aqui, sinalizando, o pessoal que está acompanhando pelo YouTube também. Então, valeu, pessoal, muitíssimo obrigado e até a próxima quinta-feira com sistemas eleitorais. Abraço, dá boa noite, pessoal, e Márcio.